Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da nossa live vibracional. Nesse momento inicial é o momento de nos prepararmos para que possamos entrar em sintonia com boas energias, com boas vibrações e receber o tratamento dessa noite. Vamos concentrar, fechar os nossos olhos, nos desligarmos dos barulhos, das agitações, procurar um local calmo, colocar o nosso celular ou computador em uma posição confortável, que não nos tire a atenção, que não nos roube nossa concentração nesse momento. Comecemos afastando os pensamentos do dia a dia, as preocupações, e mentalizando uma luz, mentalizando Cristo, focando os teus pensamentos somente nessa luz nesse momento. E essa luz, ela vai passar sobre o nosso corpo, fazendo uma limpeza e um relaxamento. Que ela comece descendo por nossa cabeça, aliviando os nossos pensamentos tumultuados, os nossos medos, as nossas vozes interiores. Passe por nossa garganta, desça sobre os nossos ombros e vai limpando o peso, o cansaço do nosso dia a dia. Que ela percorra os nossos braços até as nossas mãos, promovendo um relaxamento de todos os músculos. Volte, desça por nossa coluna, aliviando as nossas costas, as dores. Passe por nosso peito e pare por um tempo em nosso coração, no nosso chakra cardíaco, trazendo um alívio das nossas angústias, das nossas dores emocionais. Que ela desça, limpe o nosso estômago, a nossa ansiedade, desça sobre o nosso quadril, pernas, joelhos, e por onde ela for percorrendo, sintamos os nossos músculos relaxarem, o desprendimento dos nossos pesos energéticos indo com essa luz embora. Que ela saia por nossos pés e permaneça somente a luz, a calma, o bem-estar, a serenidade e a gratidão de estarmos aqui mais uma noite reunidos. Conservando essa paz interior, cultivemos bons pensamentos, boas vibrações durante toda a transmissão dessa live da noite. Juntos, vamos nesse momento, para dar início, fazer a prece que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Com o pensamento voltado na gratidão, voltado nas bem-aventuranças que temos na vida, o Evangelho de hoje foi aberto no capítulo 26, com o título Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. O dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. São Mateus, capítulo 10, versículo 8.
Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito, preserve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios. Quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. E lhes disse, para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Passo a palavra para o José Roberto, que fará as considerações dessa noite. Fiquem em paz, preservem bons pensamentos. Boa noite. Uma boa noite a todos e que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo verta sobre cada um aqui presente ou à distância sintonizado conosco. A mensagem do Evangelho, do capítulo 26, através do evangelista Mateus, nos comenta a respeito da mediunidade. É um dom que a pessoa já nasce com ele e com o tempo ele utiliza-se desse dom de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Então o Cristo veio nessa passagem através do evangelista nos pedir para fazer da mediunidade um instrumento da nossa fé, mas de utilização gratuita, sinalizando para nós que não se deve cobrar daquilo que recebeu gratuitamente. A mediunidade, ela é inerente ao homem, ao ser humano. A mediunidade, ela não depende de religião, ela não depende de partido político, não depende de classe social, ela surge com o homem. Então, é uma faculdade bioenergética, que as energias vêm do biossoma da pessoa. Existe a cura simplesmente através da doação energética, dessa bioenergia do médium, onde ele cura, ele pode ser cristão, pode ser budista, pode acreditar em Deus ou não em Deus, ele vai curar através da sua bioenergia. E se esse médium for evangelizado e acredita em Deus, ele vai utilizar essa mesma bioenergia, talvez em intensidade menor, porque tudo aquilo que a pessoa dá, ele fica sem, ou fica com menos. Então, ele vai usar dessa mesma energia, dessa bioenergia, só porque ela será manipulada por espíritos do bem. Ela é potencializada por espíritos do bem. Então, a mesma mediunidade, na mesma pessoa, com Cristo, seguindo os preceitos do Cristo, ela é potencializada. Em vez de curar um, cura 100. E essa bioenergia, se não tiver dentro dos logradores do Cristo, vai curar 1, 2, e ela vai, com o tempo, se exaurindo. E o médium precisa de reabastecer dessas energias. Quando falamos em curas espirituais, nós estamos falando em cérebro, nós estamos falando em mente, nós estamos falando em querer, nós estamos falando de pensamento, nós estamos falando da glândula epífise, nós estamos falando de um contexto energético. Quando se fala em cura, quando se fala em processamento de tratamento espiritual, nós estamos falando em pensamento. E a qualidade do pensamento depende dessa bioenergia da pessoa, porque passa pelo cérebro, mas depende também muito mais da mente espiritual. Então, os processos da cura passam pela fieira
da qualificação espiritual de cada um e pela qualificação do seu material bioenergético. É simples assim, mas no dia a dia tem as suas dificuldades, porque essas energias doadas, elas precisam serem relocalizadas no corpo do doador. E com a ajuda espiritual, essa relocação é muito mais tranquila. E quando Jesus nos falou, dai gratuitamente, está falando dessa bioenergia. Mas quando ele está falando de fé, ele está falando em pensamento. Essa bioenergia precisa do pensamento. Então, Jesus veio trazer para nós o composto do pensamento, que é da fé, mais o composto dessa bioenergia, pedindo para poder curar doentes, para poder curar as pessoas estrupiadas, para poder afastar demônios, esses processos de curas dentro de uma casa espírita. E nesse momento nós vamos processar esse trabalho à distância, que é também um trabalho de cura, onde nós entramos aqui com a nossa energia, que tem dia que está mais preparada, tem dia que está menos preparada, mas os Espíritos de Deus sempre a manipulam e a conduzem da melhor maneira possível. Eles nos pedem confiança, eles nos pedem a fé, eles nos pedem a esperança, para que essa energia seja concatenada para dentro de cada um de nós. E aqui nós sempre contamos com a ajuda do nosso querido Jesus Gonçalves, da nossa querida Sheila Bezerra de Menezes, nosso irmão José Grosso, Palminha, e da equipe médica que trabalham nos trabalhos determinados da casa, a toda a espiritualidade. E nesse momento, você vai relaxar bem seu corpo, firmar seu pensamento em Deus, nesse Deus único e luminoso, emitindo para nós essa luz celestial que, caindo sobre nós, vai promover um processo de limpeza. Mentalize essa luz do alto, descendo sobre a sua cabeça, limpando todo o seu corpo e afastando as enfermidades. E neste momento, nós rogamos ao Pai de infinita bondade que permita a esses espíritos curadores visitar a cada um no seu lar, processando o milagre da fé, o milagre da boa vontade. Seja neste momento curado pelo poder de Deus. Seja curado neste momento pelo poder de Jesus. Seja curado neste momento pelo poder da espiritualidade, pelas bênçãos que vêm do alto. Mentalize neste momento essa luz e agradeça a Deus por esse processo de cura que acontece à distância, através dessas ondas eletromagnéticas que são emanadas dos espíritos, passando por nós, indo até seu lar, promovendo uma reenergização do seu lar, promovendo uma reenergização da sua mente, do seu cérebro, do seu corpo. E que Deus, neste momento, te abençoe. E que Deus, neste momento, te cure das suas enfermidades. Somos corpo físico, mas comandados por um cérebro que é comandado por uma mente, por um pensamento. E o nosso pensamento precisa vir de Deus, onde no dia a dia devemos esquecer um pouco o materialismo e nos procurar, porque nos procurando nós vamos encontrar Deus dentro de nós. Pegue seu copo de água, estenda a sua mão direita sobre essas águas, feche os seus olhos e mentalize essa luz divina, forte, focalizada dentro desse copo d'água. E nós pedimos ao nosso querido Bezerra de Menezes e a sua equipe para poderem magnetizarem essas águas, que a sua água neste momento seja transformada, seja fluidificada e que ela possa te curar. E nós te agradecemos, ó Deus de infinita bondade, pela transformação dessa água. Nós te agradecemos, ó Deus de infinita bondade,
pela cura, espargidas pelas ondas do pensamento e sintonizadas por cada um dos nossos irmãos presentes e nossos irmãos à distância. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Amém. Que as bênçãos de Deus, que as bênçãos de Jesus, que as bênçãos da espiritualidade vertam sobre você, sobre a sua família, sobre seu trabalho, sobre a sua mente. Abençoa-nos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e também o Espírito Santo. Graças a Deus, uma boa noite a todos e que assim seja.